chamo Edson Macalini, eu trabalho com desenho. Nas minhas produções artísticas eu realizo uma série de ações, procedimentos, onde eu coleto por meio de fotografias, narrativas, dos lugares onde eu vivo, como uma arqueologia mesmo dos lugares onde eu me desloco, onde eu me relaciono, e vou construindo por meio de leituras e nesses processos de coletas, narrativas ficcionais da natureza dos lugares onde eu habito. Essa produção, como quase toda a minha produção artística dos últimos anos, ela reflete muito e refrata também o território, né? Uma arqueologia do lugar vivido. Então esse tempo que eu tenho vivido aqui na região, essa paisagem de mar, de costeira, né? Esses objetos que eu vou coletando formam uma arqueologia do lugar. Então, como se fosse uma paisagem, um retrato deste lugar que eu estou vivendo hoje, né? E esse processo também de pensar o desenho que se transforma nesse lugar que eu estou vivendo hoje. Minha investigação ocorre muito nesse lugar, de como o meu desenho se transforma, se modifica a partir da paisagem, a partir dessas coletas materiais que eu vou coletando, que eu vou envolvendo nesse processo de investigação, juntamente com falas, juntamente com narrativas, essas ficções e fricções que eu vou promovendo nesse processo de produção artística. Esses espectros, elas são fotografias que foram realizadas nas praias, né? Essa estritamente é uma série que ocorreu na Praia da Daniela, onde eu registro imagens de algas filamentosas. Esse processo de coleta ocorreu mais ou menos entre agosto de 2019 até o início deste ano, antes da pandemia, que eu realizava essas capturas nesses lugares. Em seguida, né, ou paralelamente, melhor dizendo, ocorreu a coleta dos cacos, né, essa instalação que eu intitulo como caqueiro, que por coincidência nesse processo de deslocamento e caminhada eu descobri um local debaixo da ponte Hercílio Luz, uma quantidade expressiva destes objetos. Conversando com os moradores, cada um foi me contando histórias muito específicas, muito diferentes umas das outras, né? Nesse momento da exposição não trago a escrita junto, mas é comum eu trazer nas minhas exposições, nos meus trabalhos, uma escrita que emoldura todo esse processo. Com o início da pandemia, esses objetos que eu já havia coletado e também essas capturas fotográficas que eu realizei, deram origem a essa produção de desenho, né, que foram muitos desenhos, aqui já é a parte final, porque até chegar a eles foram muitos processos que ocorreram, e nesse processo de olhar para a fotografia, para esses espectros como seres que estavam debaixo dessas algas, foram surgindo esses desenhos que conversam também com essa ideia espectral, né, dessas algas que são pequenas, elas são muito pequenas, mas que foram tiradas num determinado ângulo que parece pessoas que têm uma certa vestimenta, assim, né? Essa série, ela se chama Desenhos sobre Algas Filamentosas, né? E ocorreram essas instalações também que eu fui pensando em camadas, fui pensando também nessa coisa da penumbra, né? No período de luz, porque eu fui também coletando essas fotografias em períodos diferentes do sol, né? Os cônicos, a princípio, essa forma, né, do cone, né? A gente que trabalha com desenho sempre fica olhando para a forma, né? E próximo à minha casa, hoje, existe uma quantidade expressiva de caracóis, esses caramujos, que foram inseridos, né, no bioma brasileiro, no território brasileiro, e que hoje se espalharam por todo o país. E moro numa região que hoje eles botam fogo para fazer plantio ou para fazer algum tipo de construção, e muitos caramujos morrem queimados, né? Então eu pego esses bichos que já morreram, que já foram incinerados, passo por um processo de limpeza e pinto eles com nanquim, né? Então, assim, conversando com a minha produção de desenho, eu utilizo o mesmo material, o nanquim, para deixar esses
essas formas cônicas, né, com a mesma textura desses desenhos, né, com a mesma cor, com a mesma expressividade desse desenho. E quando tu aproxima próximo a esses objetos, tu percebe muitas linhas, é como se tivesse inserido, mas que são linhas naturais do próprio objeto, né, que eu coletei na natureza, né? E promove uma conversa mesmo, uma intersecção, na verdade uma fricção entre aquilo que é da natureza, entre aquilo que é real e fictício, né? Mas também uma conversa política quando você pensa num ser que foi inserido indevidamente num bioma que não que é muito diferente desse bicho, né? E que tem causado desastre ecológico bastante sério.